Mais um pouco no YouTube. Opa! Bora lá, sede, ó, franquias ao vivo hoje para mim muito especial. E eu já estava te contando aqui nos bastidores porque a gente está aqui com a sede Novaes. Ela é multifranqueada do CNA, franqueada da Maple Bear. Ela vai contar toda essa história, essa jornada dela. Mas o Franquias ao Vivo começou para ter franqueados, ô Sede. Isso que eu estava te contando. E nessa nova temporada eu falei muito com o pessoal da BF, que eu gosto sempre de trazer e mostrar o trabalho aí forte que é feito pela Associação Brasileira de Franchise. Você está lá também na comissão de franqueados. Viu, gente? Vocês que estão assistindo aí, tem uma comissão de franqueados. Sim, tem franqueado na BF, não é só franqueador, não. Muita gente pensa que não, né, Sede? Mas, ó, super bem-vinda aqui ao Franquias ao Vivo. Vamos trocar uma ideia. Eu te agradeço demais por você estar aí num hotel no Rio de Janeiro. Estou te atrapalhando. Eu não sei se é férias, se está a trabalho. Só sei que você quebrou um galho aqui, porque sempre tem mudanças, né, de convidados. E feliz demais por você estar aqui comigo, viu, Sede? Obrigada, Beno. Eu que agradeço o convite, pela confiança. E bora lá, vamos gravar. É ao vivo, né? Quem Estamos sabe aqui ao faz ao vivo. vivo. Tanto, tanto é que demoramos até um pouquinho para entrar, para deixar tudo certinho, a gente poder conversar à vontade. E Sede, vou logo te perguntando, assim, não, primeiro eu já vou mostrar uma coisa que eu acho que é muito legal. Trouxe aqui para o pessoal ver. A Sede participou dessa. Pode dizer que é uma aventura, porque olha o que tem de gente aqui, ó. São as mulheres do franchise, um livro que foi lançado o quê? Um pouco. Não deu nem 2 semanas, né, que teve o Duas lançamento. semanas, né? Dia É, foi na 19. isso, na quinta-feira retrasada, eu fui lá, várias amigas, a sede está entre as coautoras, são, eu acho que aqui mais de 20 ou 30 mulheres do franchise com histórias incríveis. Então, assim, você quer saber um pouco mais de histórias reais, humanas e autênticas? Entra no aonde compra o livro, internet, Mulheres do Franchising, né? Tem aí à disposição para vocês conhecerem. E a gente tem o prazer de ter a sede aqui ao vivo para contar um pouco dessa jornada dela, de como ela se tornou franqueada, né? Primeiro do CNA, e eu acho que é mais recente, né? Que você se tornou franqueada da Maple Bear, mas eu achei a tua história é muito curiosa, eu acho que é muito diferente. Eu conheço aí várias histórias, tive essa oportunidade, eu recebo lá pelo portal muitas histórias, mas a sua eu achei um pouco diferenciada, porque é algo que começou na infância, né, Ted? Eu vou aproveitar o gancho, Beno, que você falou sobre a participação dos franqueados na ABF, e aí eu pego aí e começo a contar um pouquinho da minha história. Mas a ABF está investindo muito fortemente na participação, na presença dos franqueados junto à associação. Este ano, inclusive, eu tive a oportunidade de participar da delegação, juntamente com a delegação da ABF, para o Multi-Unit que fica lá, que acontece todos os anos em Las Vegas. É um congresso, é o maior congresso de franqueados do mundo, e foi a primeira edição que a ABF levou uma comitiva grande, inclusive, com 52 franqueados, salvo o engano. E então, assim, para dizer que de fato a ABF não é só de franqueadores, né? Eu acredito que nessa gestão do Tom, né? O Tom ele tem essa pegada muito forte, né? Muito próxima dos franqueados, ele valoriza muito o franqueado. Então, muita coisa boa tem acontecido com relação à presença forte de franqueados na associação. E no próximo ano, ainda não posso dizer, não posso dar detalhes, mas o spoiler que eu posso dar é que a gente vai ter uma coisa muito boa, um evento grande para franqueados com o apoio da ABF. Então, coisa boa vem por aí. Em breve a gente vai contar aqui para vocês. Opa, spoiler, isso a gente adora. Adora, né? Mas ó, eu fico feliz até de você ter tocado nesse assunto, ia falar depois, mas ótimo, porque realmente tem muita gente que acha que a associação é só para franqueadores, que só defende franqueadores, e a associação ela tem lá, eu como fornecedor sei bem, já fui coordenador da comissão de fornecedores, viu, Sede? E lá tem o tripé muito forte do franchise, que é o franqueador, o franqueado e o fornecedor. Esses três pilares fortes que fazem o franchise nacional ser um dos maiores do mundo.
E você pôde ver lá no evento esse ano. Eu fui para lá ano passado também com a delegação da BF, e é incrível, assim. É, o evento irretocável, inclusive, vou aproveitar, né, e fazer aqui o merchan do evento. É um Fala evento que que é bem legal. tem apoio da BF. Depois, se ficar em meu contato no final da nossa live, podem me procurar, eu tenho mais detalhes para poder compartilhar com vocês. A nossa delegação sai dia 20 aqui do Brasil, 20 de março do ano que vem. Ficamos 9 dias lá no evento. O Tom irá novamente acompanhar a delegação. Fomos muitos franqueados nesse grupo deste ano, né? Inclusive, eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre CNA. A minha ida ao Multi-Unit foi presente da minha franqueadora, como parte do nosso. A gente tem um prêmio de excelência, e a minha escola, depois de 10 anos da existência do prêmio excelência, a minha escola foi contemplada com o prêmio excelência. Que É, legal, Sede, parabéns. Obrigada. E aí eu tive a oportunidade, então, de ir através do CNA, o CNA me presenteou e foi incrível. Eu disse que foi irretocável. Todas as visitas técnicas que a gente teve a oportunidade de fazer em Miami, em Orlando. Este ano que vem a gente vai ter algo super especial, assim, a gente vai para o Parque Novo, lá na Disney, e para fazer visita técnica. Na última edição, a gente teve a oportunidade de meio-dia assim ficar. A gente se divertiu no parque também, foi muito legal, mas tinha lição de casa para fazer, tinha muita coisa bacana. E este ano eu tenho certeza de que não vai ser diferente, né? No próximo ano, em 2026, e o próprio congresso voltado para franqueados, assim, uma coisa excepcional, Beno, assim, saber que existem franqueados lá nos Estados Unidos com mais de 2.000 operações, é um negócio assim surreal. A gente fica super inspirado, sabe? Então, super indico. Quem puder ir, quem quiser ir, quiser mais informações, pode me procurar, que eu estou à disposição para compartilhar minha experiência pessoal e dizer o quanto você vai poder ser feliz e aprender e, enfim, desenvolver, né, pessoalmente, faz muita diferença na nossa vida. Ô, Sede, quando você voltou do Multi-Unit, deu vontade de comprar umas 10 franquias ou não? Muito! Eu tive isso. É, ainda bem que tem um Tive. marido em casa para me colocar no chão, né? Segura, segura, Sede, senão a gente vai Segura! embora. É. Ah, que legal. Mas, Sede, me conta, como é que você foi se tornar uma franqueada e como foi esse movimento de ir ter a segunda, a terceira, a quarta? Hoje você está com 8 unidades, é bastante coisa. Tem franquia aí que não tem, franqueador aí que não tem 8 unidades, que está começando, capaz de 20% do franchise e você ser maior do que eles, né? Tem muita empresa aí iniciando, formatando como franquia e almejando ser uma rede grande, mas não chegou a passar de 10 unidades e você já está bem próximo, né? Fora que é um grupo dentro da sua família. Isso eu quero saber tudo, você vai ter que contar. Temos quantas horas aqui? Umas 4, pode ser? Eu gosto sempre de voltar uma casinha, né, para falar um pouquinho da minha história, porque acho que acaba inspirando algumas pessoas. Eu não sei qual que é o alcance aqui do programa, mas acaba atingindo pessoas que não estão necessariamente hoje no meu papel como franqueada, né? Ainda estão trabalhando ali, talvez numa franquia. E eu gosto de contar um pouquinho, né, dessa história para inspirar pessoas, para dizer que é possível, né? É possível. Então, eu venho de uma família super simples, muito. A gente nasceu na periferia de São Paulo, e eu digo que a minha mãe, mesmo iletrada, ela sempre tinha muita garra, muita energia, era uma pessoa, uma faxineira, uma empregada doméstica. Meu pai fez um monte de coisas, mas era frentista de posto de gasolina. E o meu pai tinha uma veia empreendedora muito forte, mas nunca conseguiu se organizar, né? Mas a minha mãe, ela sempre nos incentivava, assim. E eu tive a oportunidade até de falar no dia do evento do livro, né? Que a gente fez a Noite dos Autógrafos. Eu tive a oportunidade de dar o depoimento bem breve sobre como isso tudo começou, né? A minha mãe, eu e minha irmã, desde pequenininhas, assim, a gente tinha muita dificuldade com recurso financeiro, né? Dinheiro faltava e faltava muito.
E a gente, bem pequenininhas, assim, eu me lembro com 8 anos, talvez, minha irmã e eu resolvemos juntar latinha para vender no ferro velho. Latinha, papelão. E aí começamos a juntar e minha mãe, mesmo sabendo que aquilo daria tão pouco dinheiro, ela sempre nos encorajou. Ela não dizia que era algo que podia trazer vergonha para a gente, muito pelo contrário, ela sabia que aquilo talvez ela não soubesse, mas ela nos encorajava, nos incentivava. Então, assim, desde pequenininha, essa veia empreendedora vem muito fortemente dentro de mim. Mas, como faltava muito recurso financeiro, eu de fato nunca imaginei que a gente fosse chegar onde chegou. Mas eu sempre falo que quando a gente tem muita vontade e trabalha muito, e também estuda, porque a educação é importantíssima, né? Porque a gente tem muita escassez dessas informações na escola, né? Eu percebo que a gente não aprende essas coisas na escola, a gente não aprende nem a lidar com dinheiro na escola, né? A gente aprende um monte de coisas, mas coisas básicas e essenciais a gente acaba não aprendendo. E vai muito da gente, né? Da gente correr atrás, da gente estudar, enfim. Então, desde pequenininha eu tinha sonho de empreender, mas não sabia com o que exatamente. Eu queria ser ou comissária de bordo ou professora. E aí Deus, né, ouviu as minhas preces e o desejo do meu coração. Eu imaginava que eu fosse dar aulas, eu sozinha dando aulas, né? Mas o sonho era grande e o propósito era muito maior. E acabou que comecei dando as minhas aulas de inglês, eu fiz curso de inglês na própria rede, no CNA. Eu falo que não tem coincidência, né? Eu falo que foi Deus que abriu essa porta para mim, lá como aluna, lá aos 13 anos de idade. Com 17, eu começo a dar aula de inglês na rede e percebi que a metodologia era fantástica, porque se eu, com toda a dificuldade que a gente tinha, né, com falta de recurso, enfim, com acesso, né, com pouco acesso à educação, a gente tinha uma educação ali muito precária, eu tinha conseguido falar inglês. Então, se eu conseguir, eu falei, qualquer pessoa consegue falar inglês através dessa escola, através dessa marca, dessa metodologia. Então, a minha história começa aí, né? Lá atrás, como aluna, depois eu me torno professora da rede CNA e acreditando muito na marca, o que a gente faz? Junta a família inteira, Beno, em 2000 e junta todo mundo. Fala, um vende o carro, o outro vende o terreno, o outro pega dinheiro emprestado no banco. E aí a força familiar é que nos dá essa primeira oportunidade para a nossa primeira franquia. Em 2001, a gente inaugura a nossa primeira unidade em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E aí somos minha irmã e eu, que tocamos a unidade lá no início, a gente abria e fechava. Quantos Oi. aninhos você tava? Eu tô com 48, faz 30 anos, não, 24 anos, desculpa, 25 21. anos atrás, 24 anos atrás, estava com 24, É. 24 anos, quando a gente começa o nosso primeiro Então, empreendimento. você começa como professora da aula onde você estudava, Isso. desculpa, da unidade onde você estudava, é isso? E Eu 7 comecei anos como depois você professora. estava comprando uma para você? Isso, Caraca, basicamente isso. Bacana, né? super, pô, E você é muito jovem ainda, 24 é, anos, né? eu era bem jovenzinha, com 24, e assim, aí minha irmã saiu do trabalho e bora, vamos tocar esse negócio, vamos fazer acontecer. E assim, a gente tinha tanta vontade de fazer que 5 da manhã a gente estava na estação de trem panfletando. Então nós mesmas entregávamos os panfletos. Eu tenho tanta história interessante para contar do meu marido pendurado no poste colocando faixa na cidade, porque na época a gente podia colocar faixa. Aham. E aí a escada escapa. E aí fica Nossa. o marido preso no poste para não cair, uma situação que hoje a gente conta, né, dizendo que foi engraçado, mas Se muito perrengue, muito se perrengue. tivesse Instagram na época, dava um bom meme, curtida que Dava. não acabava. Ia Viralizaria trazer muito como aluno, viu? ia trazer muito aluno. Então, assim, a gente fazia de tudo, né? A gente abria a escola 8 da manhã, na verdade, 5 da manhã a gente já estava panfletando na estação do trem, 8 da manhã a gente abria as portas, 10 a gente fechava. E eu tinha vendido o meu único carro, então eu pegava 3 conduções para chegar na primeira unidade. Então era perrengue, assim, perrengue atrás de perrengue, né? E nós, então, assim, juntamos a força familiar
Tem uma frase que me persegue em todos os lugares que eu vou, que é uma frase em inglês, do John Donne, que diz "No man is an island", que traduzindo para o português diz que ninguém vive sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinha. E a minha história começa lá atrás com essa verdade, dizendo que ninguém consegue nada sozinha. Imagina, eu sozinha não conseguiria nunca chegar onde cheguei. E foi através da força familiar, juntamos todo mundo ali, os recursos financeiros, e começamos. E foi um sucesso. Assim, um sucesso. A gente já tinha 250 alunos na nossa primeira captação. E aí, assim, e agora? O que a gente faz com tudo isso? Então, a gente precisa crescer, porque era muita gente, eram 12 sócios, Beno. 12. Nossa, tudo É, família, amigo também? só familiares, irmãos, tio e mãe. Mas Foi e todo todo. mundo pondo a mão na massa ou Não. teve gente que Éramos emprestou minha lá uma irmã e eu. grana? Ah, tá. É, Vocês minha irmã duas. e eu que tocávamos a operação, os outros foram sócios investidores, acreditaram na marca, Claro. acreditaram no nosso trabalho, e Aham. aí nós seguimos, né? E aí, primeira unidade, um ano depois, segunda, 2 anos Um depois, ano depois? terceira. Uau. Sim, foi muito rápida, a nossa ascensão foi muito rápida. E Mas aí isso chega um se momento, deve. Ô, Sede, desculpa te interromper, mas fiquei imagina, curioso, porque a gente vê que não são. A maioria dos casos a pessoa leva um tempo para ir para a segunda, para a terceira e tudo mais, fora, né, o investimento financeiro, mas a gestão, né? Aqueles anos todos de você como professora, foi isso que te deu uma bagagem de conhecer profundamente o negócio? Ou era, você era a mão na massa, sei lá, você se dividiu com sua irmã, cada uma fez uma parte e a coisa fluiu assim tão bem que vocês conseguiram. Pô, porque é incrível isso, em 3 anos, 3 unidades, né? eu acredito que um conjunto de coisas, né? Imagina, eu já sabia bem do pedagógico, né? Eu já tinha 7 anos de experiência de sala de aula. Então, isso para mim era maravilhoso. Então, o pedagógico estava comigo. E aí, assim, a gente promovia muita coisa diferente dos concorrentes, né? Hum. Imagina, eu era novinha, cheia de energia, com muita vontade de fazer. Então, eu fazia atividades diferenciadas que a concorrência não fazia. Então, assim, a gente estava cheia de ideias, né? E a minha irmã era muito boa no administrativo financeiro. Ela era excelente, uma pessoa extremamente austera, né? Cuidava do dinheiro como se fosse dela, do dinheiro dos outros, de todo mundo. E acho que essa força familiar mesmo, né? De um cuidar do outro, um querer o bem do outro. E aí foi incrível, né? Até o ponto de que a gente começou a crescer, crescer, e aí eu falo que nem tudo são flores, né? Então a gente estava super bem, numa sinergia ótima, crescendo, mas chega um momento que você começa a ter as suas próprias ideias, a querer dar pitaco lá na área do outro, né? E aí eu comecei a querer dar pitaco no financeiro, no administrativo, e agora, como é que a gente faz, né? Como é que a gente resolve isso? E aí, 6, 7 anos depois dessa primeira unidade, 6 anos depois, eu fui para um projeto solo. A minha família já estava com 3 escolas, eu continuo lá, né? Eu deixo a minha parte como sócia investidora, treino pessoas para ficarem, né, fazendo a minha função, e aí eu vou para o meu projeto solo. E daí a gente foi crescendo, eu fui crescendo aqui com o meu projeto solo, minha família também continuou crescendo, e hoje nós temos 20 unidades CNA, 8 minhas e mais 12. E aí é interessante, porque cada escola tem uma composição societária diferente, né? Já aí eu trouxe, inclusive, acho que isso serve muito assim de um exemplo muito interessante de como a gente cresce de uma forma saudável, com operações sendo muito bem cuidadas, porque hoje eu tenho 3 que eram meus colaboradores, que hoje são meus sócios. Ah, que Então, pessoas legal. que eu dei oportunidade, exatamente, eu adoro compartilhar essa história, e já estou com um quarto saindo do forno, um quarto colaborador, que já está comigo há muitos anos, e ano que vem ele se torna meu sócio também numa outra operação que eu estou comprando mais uma, Ben. Estou comprando mais uma. CNA ou a Maple? CNA, CNA. Sede, só para ficar claro, quando você fala que você foi para um projeto solo, em um determinado momento você falou, pô, deixa eu tocar a minha unidade CNA, mais uma CNA, do jeito que eu quero, né? Isso. Porque é bom, às vezes a gente
Eu adorei que você falou nem tudo são flores, porque tem muita gente que acha que franchise são tudo flores, né? E você vê, olha o que você falou aqui, pô, eu ia na estação do metrô, do trem, na rua, enfim, para entregar flyerzinho, santinho, né, que a gente fala, para trazer aluno para minha unidade. E isso é uma iniciativa sua, com a tua capacidade criativa de ter ideias que te diferenciaram, de botar teu marido no poste lá para ser eletrocutado, mas para trazer aluno. A CNA, ela te dá a CNA ou qualquer franqueadora, é importante aqui para o pessoal que está assistindo, a maioria do nosso público, Sérgio, são compradores, pessoas que têm interesse, que querem comprar uma franquia, querem se. E a maioria delas, mais de 50% das pessoas que acessam o portal, não tem muito conhecimento de empreender. E empreender definitivamente não são flores, né? Então, por isso que é legal, mesmo em família, óbvio que você ama sua irmã, sua mãe, seus primos, todo mundo, mas tocar um negócio, às vezes, tem lá seus atritos, e daí você foi para projeto solo, né, que nem você falou. É, solo na franquia. E eu Sim, acho que sim, isso é muito na é a unidade, beleza né? do franchising, né, Beno? A beleza do franchising é essa. Eu digo que o franchising dá oportunidades que a gente não pode imaginar sem o franchising, né? Porque eu imagino o seguinte, por exemplo, eu tive lá no Multiunity a oportunidade de visitar, fazer uma visita técnica em um restaurante do Wendy's. O dono hoje do Wendy's, de 211 operações, começou como chapeiro em um Wendy's 30 anos antes. Então, você imagina, um cara que era chapeiro, hoje tem 211 operações. Então, acho que o Uau. franchising te dá essa possibilidade. Por quê? Por exemplo, eu comecei e eu era muito forte no pedagógico. Minha irmã era muito forte no administrativo. Mas nenhuma de nós duas sabia de marketing. A gente era zero em marketing. E aí vem a franqueadora por trás. A franqueadora te dá esse know-how todo prontinho, os manuais, né? Boas franqueadoras, você já tem isso tudo muito já organizado, né? Grandes franqueadores, inclusive, têm academies, né? Tem universidades corporativas, que é o caso da minha franquia. Então, assim, são estruturas muito bem estabelecidas e organizadas. Claro que cabe ao franqueado tem que fazer a lição de casa, né? Tem que estudar tudo e colocar em prática. Mas a gente não precisa saber de tudo do negócio. E essa que é a beleza do franchise. Então, assim, quando depois de 6 anos eu me percebo ali com oportunidades que eu gostaria de fazer, mas que a minha estrutura de sociedade não me permitia, tem o ditado que fala que os incomodados que se mudem, né? Eu entendi que era hora de eu partir para o meu projeto solo e estava tudo bem, né? Sim. Minha família, olha só que incrível, né? Não tinha quem estava certo, quem estava errado, porque minha família continuou crescendo. Minha família tinha 3 operações, hoje são 12 operações da minha família. Então, eles continuaram crescendo, também com diferentes composições societárias. Então, uma irmã trouxe um amigo para dentro da rede, a outra irmã trouxe o cunhado para a rede, sabe? A minha outra irmã trouxe o tio, né? Um dos nossos tios, que é sócio dela. Inclusive, de todas as nossas 20 operações, a de mais sucesso não está dentro das minhas 8. A de mais sucesso, a maior franquia hoje é operada pela minha irmã e pelo meu tio. Então, assim, o franchising nos dá essas possibilidades porque você tem por trás todo um aparato que a gente sozinho não tem como saber de tudo isso, né? Eu acho Claro. que o grande diferencial do franchising é esse, né? De você ter uma franquia, um franqueador por trás, te dar esse suporte de coisas que você não precisa ser bom em tudo. Você pode trabalhar a sua fortaleza, claro, melhorar as suas fraquezas, mas ao mesmo tempo você tem esse suporte que te dá essa condição de crescer de uma forma mais organizada e sem medo, né? Porque você, claro, o medo existe, mas assim, com menos medo, eu diria, né? Porque ele te dá essa possibilidade de você entender de outras habilidades que você não precisa ter naquele momento que você está começando o seu negócio. Não, medo até é bom ter, né? Eu gosto de falar, a gente tem que estar em guarda o tempo inteiro, porque senão acha que está tudo perfeito e vem lá
algo inesperado e você não sabe reagir. Mas além disso tudo que você falou, acho que o senso de família deve ser absurdamente forte aí entre os novais. São quantas irmãs aí que você falou? Irmã? Eu já tô são 4 irmãs ou 3? Nós Quantas? somos 4, nós E somos todas 4, mulheres? 4 mulheres? 3 mulheres e um homem. É, tá. É, mas é interessante. Meu irmão é sócio, mas ele não atua. Meu irmão é engenheiro e quem atua é a cunhada, a esposa do meu irmão, que era nossa colaboradora lá na primeira unidade. Casou-se com meu irmão, olha que coisa bonita. Casou-se com meu irmão e hoje ela é quem opera as unidades do meu irmão e dela, ela é quem fica à frente. E é muito legal isso aí. Você tem um negócio com o CNAT, ele é transversal à vida aí da tua família, né? Muita É, coisa aconteceu através disso, né, você Sérgio? imagina como é que são os encontros familiares, Beno? A gente fala de SNA, CNA, CNA. Essas três letrinhas, elas permeiam todas as nossas conversas familiares, porque assim, a gente tem muita gratidão ao CNA, né? O CNA transformou as nossas vidas, a franquia mudou a nossa vida, a nossa condição financeira, sonhos que a gente imaginava, né? Como eu te disse, a gente vem da periferia de São Família Paulo, então humilde. coisas que eu só via na televisão, né? As franquias, as nossas escolas nos deram condição de fazer coisas que a gente nunca imaginou, né? Por exemplo, nós conseguimos fazer a nossa primeira viagem para a Disney e nós fomos todos juntos, a família Ah, que inteira. legal. Isso em 2000 e olha que interessante essa história, né? Eu gosto de contar. A gente tinha que fazer o sorteio de uma viagem para a Disney todos os anos. Era um programa da nossa franquia. E aí a gente então inaugura a nossa escola em 2001 e aí até 2009, que foi a nossa primeira viagem para a Disney, imagina quantos anos se passaram? 8 anos se passaram até que a gente pôde ir. Então a gente ficou plantando, 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 né? Então empreender é isso, né? Sim. Tem que segurar a ansiedade, porque o dinheiro vai entrando, só que a gente precisa entender que o dinheiro não é todo nosso, né? E a gente estava muito naquela pegada de reinvestimento, né? Então o dinheiro entrava e a gente fazia caixa e depois investia numa outra unidade, mais uma operação e mais uma operação. E demorou tudo isso. Só que nesse ínterim a gente sorteava essas viagens para os nossos alunos. E eu ficava assim, meu Deus, será quando vai chegar o meu dia? Né? Eu estou proporcionando para o aluno algo que eu quero muito fazer e ainda não posso. E a gente muito pacientemente esperou o nosso momento. Então, em 2009, foi a família inteira, todos os sobrinhos, Que os legal. 4 irmãos. E aí é interessante que você entra ali no parque, no Magic Kingdom, e tem o show, né, das Sim. personagens, do Mickey e da Minnie. E aí a família inteira chorando, assim, copiosamente, porque a gente tinha a experiência de ver as coisas na TV quando era pequenininho, né? Inclusive, nossa TV era preto e branco, a gente não tinha dinheiro para uma TV colorida, a gente colocava aquele filme, assim, de plástico para a televisão ficar colorida. E aí você poder enxergar isso tudo ao vivo e em cores, foi uma experiência mágica. E eu diria que, assim, a gente tem muita gratidão ao CNA, porque a gente sabe que foi o nosso trabalho, junto com uma série de coisas mais que a marca, o Sim. trabalho, o franchising, isso tudo pôde proporcionar para a gente. Foi mágico, foi incrível. E é isso, né? A gente vai trabalhando, trabalhando e os sonhos vão acontecendo. Ah, ainda mais indo para Disney, que é o lugar dos sonhos, o mérito todo Sim. de vocês, óbvio, é o que você falou, né? Ela proporciona manuais, o franchising proporciona caminhos, mas quem trilha o caminho foram os novais aí no caso. E foi a primeira vez que você viajou para fora e pôde falar inglês aí com os nativos lá da terrinha do Tio Sam? Como é que foi, Sérgio? Eu já tinha ido antes. Isso, assim, viagem. Eu já tinha ido para o Paraguai. É, eu acho que assim, uma grande viagem internacional. Eu acho que eu tinha ido para a Suíça também visitar uma amiga em 2007, mas assim, com a família toda. Foi a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos e de lá para cá a gente bate carteirinha, né, na Disney, nos parques e é maravilhoso assim. Mas eu sempre digo, né, que tem que continuar trabalhando, né? Todo dia é um dia novo, né? São fases novas. Teve pandemia no meio do caminho, né, Beno? Ixi, nem Teve fala. pandemia no meio do caminho. Então, muita coisa, muita água passando por debaixo da ponte. E a gente continua trabalhando forte, né? A gente continua sendo um grupo de muito trabalho, muita dedicação.
E eu acho que o mais importante de tudo é a humildade, né? Porque quando eu chego nas minhas escolas, assim, eu sempre chego com um sorriso no rosto, independente da dificuldade que o dia esteja me proporcionando, eu procuro ouvir as pessoas, procuro ter a minha sala aberta para os meus colaboradores, ter uma escuta ativa, que é importantíssima. E hoje continua a mesma coisa. Se precisar lavar o banheiro, a gente lava. Se tiver que entregar o panfleto, a gente entrega. Não é porque hoje a gente tem um monte de operações que a gente mudou o nosso jeito de ser, a nossa essência, né? Continua a mesma coisa. Eu vejo isso na minha família também, né? Minhas irmãs são super simples, são pessoas do bem, que querem o bem das pessoas, que querem ver as pessoas se desenvolvendo. A gente desenvolve muita gente dentro das nossas escolas. E trabalhar com gente é isso, né? Você valorizar as pessoas, valorizar o que elas entregam ali. Então, trabalhar com gente é algo que me faz muito bem, me faz muito feliz e sou muito realizada. Não, você falou de humildade, mas eu vou acrescentar aí, pelo que você está contando, de generosidade também, ou seja, de você e sua família. Porque, pô, você tá indo para o quarto sócio, ou quarta unidade também, leia-se, mais uma unidade, mais um investimento, mais um risco, né, que você está empreender é risco, então abrir mais uma unidade não é fácil, mas você está desenvolvendo as pessoas que trabalham com você para elas serem donas junto com você. E eu acho, nossa, isso é muito especial que vocês estão fazendo aí. E como é isso? Como que foi a primeira vez? Aliás, já vou emendar com outra dúvida aqui que eu tenho. Abrir uma nova unidade é sempre é sempre um novo aprendizado ou vocês já estão num ritmo de que meu, é quase garantia de sucesso? Porque cada ponto comercial tem uma história, né? Tem uma mudança de público, de hábitos. A gente vê aqui por São Paulo que o Itaim, por exemplo, é muito diferente o público de Pinheiros e por aí vai, né? Nossa, muito bacana a sua pergunta, Beno, sobre garantia de sucesso, né? É. Não, não tem garantia de sucesso. A gente, por óbvio, né, conhece muita coisa, sabe de muita coisa, é, especialmente porque você, principalmente com essa questão da sociedade, né? Como você me perguntou, como é que eu faço isso? Começou em 2014, a gente começa em conversas. O Ed, que foi meu primeiro sócio, que era meu colaborador, ele já estava comigo há muitos anos, uma pessoa leal, de um caráter assim irretocável, e a gente conhece as pessoas quando a gente anda com elas, né? Então, uma pessoa que eu já percebia nele assim uma vontade de fazer e de saber aquilo que não era só específico da área dele, então ele queria saber de tudo, ele queria aprender de tudo. E eu falei, nossa, esse menino tem algo muito diferenciado, né? Ele é muito especial. E aí a gente foi conversando, conversando, e assim, e aí, né? Será que rola? Só que, por óbvio, ele não tinha recurso financeiro, né? Ele era meu colaborador, tinha o salário dele, mas o salário não dava para ele essa condição de ter gerado, né, um caixa suficiente para que ele pudesse investir, comprar uma unidade. E aí a gente em conversa, por que não? Vamos tentar esse modelo? Só que eu falo que já fui para o pau, né? A gente foi para 50-50. E aí eu calculei, né, os prós e contras. Falei, vou para o risco, né? Como todo empresário, às vezes a gente, né? A gente não, às vezes não, sempre, né? A gente está sempre Sim. ali com aquela capa da coragem. Eu falei, vamos para cima, vamos ver, porque com relação à parte do trabalho, eu já conhecia. Então, assim, algumas pessoas me perguntam, né? Qual é a receita do bolo? Eu falo, tem algumas coisas, né? Óbvio que o bolo pode desandar em algum momento, porque o forno não está aquecido direito, mas existe uma receitinha, sim, no sentido de tem que ter você tem que estar caminhando com essa pessoa, você tem que conhecer, você não vai casar com quem você não conhece, né? E eu acho que esse é um casamento muito mais delicado até do que o casamento convencional, né? Entre duas pessoas, porque envolve uma série de coisas e propósito, valores. E aí eu já caminhava com ele há muitos anos, né? A gente já vinha juntos desde, acredito que em 2015, quando a gente comprou a nossa primeira unidade juntos, a gente já estava caminhando há uns 10 anos juntos. Então era uma longa jornada, né? Eu já conhecia essa pessoa, sabia quem ela era. E aí eu falei, tá tudo certo. Aí eu investi, eu compro a unidade
e a gente faz lá, né, um contrato entre nós, né, alguma coisa meio que de gaveta, entendendo que ele tinha uma dívida comigo, e foi um sucesso, assim. A primeira unidade foi um sucesso, a gente faz dobrar o número de alunos, e o payback acontece em 18 meses. Caraca, Muito rapidamente, a gente já fez o payback, e depois de 18 meses ele começou a desfrutar, né, dos dividendos, a retirada dele. das retiradas, você imagina. Então, ele começa comigo com unidade, e olha que bonito, né? Hoje ele já tem 2 outras operações com o irmão dele. Ele continua meu sócio. E olha que interessante, mais ainda. Hoje ele é meu colaborador em uma das minhas unidades, ele é meu sócio na outra, e ele é sócio com o irmão em mais 2. Que barato. É. Ele está replicando o teu modelo de familiar, digamos assim, Não de... só ele, quanto o segundo sócio. O segundo sócio é meu sobrinho, começou comigo na recepção, foi para vendas, começou e fez inglês, fez o curso de inglês assim muito rapidamente, em 2 anos ele era fluente. Começou a dar aula de inglês e aí foi coordenador, nanana, ficou 6 anos comigo na operação. E um menino super jovem, com 24 também, ele começa a primeira operação como sócio, meu sócio. E hoje ele já tem mais 3 operações Caraca. seguindo o mesmo modelo. Ele colocou o dinheiro agora para a irmã ser sócia, colocou o dinheiro para o outro meu sobrinho ser sócio. E aí você vê que é o que você falou da generosidade, isso vai reverberando, né, de uma tal forma que esse modelo vai sendo replicado e outras pessoas vão sendo incluídas. E é maravilhoso, né? É porque é o exemplo, né? Não É. tem o O que exemplo carrega, né? contestar. O Sim, exemplo carrega. exato. É. Não, no caso de vocês é um tsunami, leva todo mundo. É muito legal, eu tô aqui surpreso, não imaginava isso daí, não. Agora me É. conta, como que surgiu o Maple Bear? Que isso é mais recente. E com sua Isso, irmã, pelo que com a você minha filha. falou. Ah, com a sua filha. Agora a Já minha arrastou filha a filha também. também. Minha filha estava com ideias de morar fora. Ah, Daí eu e falei, você não estava muito animada. não. Quantos anos ela tinha? A gente tá com operação, é bem recente, 1 ano e meio a nossa operação. Tá. Ela tem 30 agora. Inclusive, ela tem uma bebê, eu sou vovó da Olivia, Você é e vó já, que legal. o mais Ser legal vó de deve ser a tudo. coisa mais legal do mundo. Não, Fico imaginando, né? é Ter a vô, melhor né? Eu. coisa da vida. A É. Olivia é um presente de Deus para gente. E o legal é que, assim, é uma escola regular, né? E a Oli já vai com a mamãe para o trabalho. E é um ambiente super propício para ter um bebê junto, né? Então, é maravilhoso. A Maple vem justamente porque minha filha estava com ideias de ir para fora, ela não queria ficar no CNA, e eu acho que muitas famílias passam por isso, né? Como as famílias veem que o pai ou a mãe ele trabalha muito, porque é muito trabalho, né? São muitas horas dedicadas, e eu acho que ela me via naquela loucura, né? De trabalho, trabalho, trabalho. Ela falou: não, eu não quero essa franquia para mim, porque vou ter que trabalhar muito. Então, acho que na cabeça dela, ela achou assim, que a situação era aquela franquia. E também, por N outras fatores, ela achava que ela se daria melhor com um curso regular para crianças, né? E era o sonho da vida dela, assim, né? A sala de aula, ela sempre gostou muito de dar aulas. E a gente, por N motivos, a gente então pensa que a Maple Bear é um caminho de prosperidade. E aí, Bena, interessante, porque eu estou vivendo esse momento, né? Eu falo que é um momento de dualidade, né? Porque a gente tem o CNA já consolidado, não como você bem perguntou, né? Ah, já é 100% certeza de que o negócio vai estourar? Não. A Nunca. gente ainda tem os riscos, como você bem disse, tem áreas diferentes, né? As áreas se comportam de maneiras diferentes. Às vezes, aquela mesma marca, o mesmo produto, numa área tal tem super tração e numa outra área não tem tanta tração assim, né? Principalmente a gente que trabalha com serviços, né? Quem está no varejo tem mais facilidade para converter, tem as vendas online, mas para quem está com serviços é algo diferente. Você tem que estudar o público, né? Para ver se o público compra a tua ideia, compra a tua marca, se tem sinergia com aquele público. E aí a gente, então,
ela vem comigo, né, para esse projeto, e é interessante porque, assim, é outra realidade, né? Desde do investimento, né, o investimento inicial, até a operação em si, né? O dia a dia da operação é muito desafiador. Então, nós estamos nesse momento agora, assim, do tipo, ufa, né? Recomeçando, né? Sim, totalmente. É. Muitos desafios, né? A gente está numa região ali em Hortolândia que tem uma capacidade diferente para marca, né? A marca Maple Bear é uma marca forte, consolidada, que tem uma metodologia de ensino incrível, mas que para aquela região, principalmente por conta de ticket médio, é o nosso grande desafio agora. Então, nós estamos passando exatamente por esse momento de rever ticket médio, rever uma série de coisas para a gente poder crescer de fato na região, porque está tomando bastante, né? Toma bastante energia, bastante tempo, e recomeçar praticamente, né? Então você fala, já tenho experiência, já estou no mercado, é mercado de educação, mas não, né? Então eu acho que esse, inclusive, é um receio de muitos franqueadores, de quando o franqueado ele vai ser multifranqueado em multimarcas. Né? Ele se preocupa justamente com isso. E hoje eu percebo a preocupação do meu franqueador, quando eu tive uma conversa com o meu CEO na época, né? Ele falou: tá tudo bem você ampliar e você expandir, a gente quer que você continue expandindo, mas a minha preocupação é como é que isso vai, de alguma forma, também atingir o que você já tem hoje. E ele estava completamente certo. E eu não, na verdade, eu tinha certeza de que ele também estava certo, né? Eu não duvidava disso, mas eu quis assumir esse papel e esse novo desafio. Espero poder voltar aqui no programa daqui um ano e contar as vitórias, porque realmente está sendo bastante desafiador, bastante. A gente está reaprendendo uma série de coisas e estou aqui, estou confiante de que vai dar tudo certo. Não, você é muito corajosa, porque para mim é o que você falou, você está no segmento de educação, mas para começar, CNA é um curso de inglês. E a Maple Bear, até para o pessoal que está vendo a gente, mas não sabe, é uma escola bilíngue, né? Ah, os dois têm inglês, os dois são educação. Não tem nada a ver um negócio com o outro, óbvio. Tem pedagogia, tem administração, DRE, tem um monte de coisa que toda empresa tem, mas são dois negócios completamente diferentes. Vocês já tinham CNA em Hortolândia ou essa é uma unidade? A cidade Tenho vocês CNA, conheciam? tenho CNA em Hortolândia, já conheço a cidade. Nossa Isso já operação de ajuda. Hortolândia, CNA vai muito bem. É um Aham. dos meus sócios, o Thiago, que está lá, ele é incrível, um menino super trabalhador, dedicado. A nossa operação lá é um sucesso. E aí a gente coloca a Maple Bear lá justamente porque a gente já conhecia e a gente tinha que restrição de praça. Né? Eu queria muito São Paulo, porque está perto, né? Eu moro em São Paulo, mas a gente não tinha praça já disponível mais para Maple, né? Então a gente vai para Hortolândia justamente por conta de restrição de praça. Ah, e já começa até o ensino médio ou vocês vão crescendo? Esse é um outro desafio, porque é um crescimento orgânico. Eu não consigo abrir já uma série de É, séries imaginei. escolares, né? Aham. Eu tenho que abrir só para os bebezinhos, para os pequenininhos, e a gente vai crescendo organicamente. Sim. É, Nossa, que legal. Que desafio, sede do muito. céu. É. Muito legal. E falando em desafio, você falou, você mora em São Paulo e tem 8 unidades. Uma está em Hortolândia, que é depois de Ribeirão Preto, não é isso? Eu estou fazendo Não, confusão. Hortolândia está aqui pertinho de Campinas. Ah, não. Uma Então eu hora e meia. fiz Orlândia, se eu não me engano, que é depois de É, Ribeirão. Lembro que eu passei um carnaval uma vez lá. Como é que você faz para administrar a distância? Você tem as pessoas de confiança e os sócios, e daí se isso. reúne o que online, passa lá de surpresa de vez em quando. Como é que você lida com essas distâncias todas? Porque também não é fácil, né? Eu tenho uma agenda super organizada, eu sou super criteriosa com a minha agenda, então eu já tenho já estabelecidos os dias que eu vou em cada uma das operações. Hortolândia, como eu bem disse, né, no início eu tinha uma frequência maior, depois que o Thiago pegou o jeito, né, entendeu como é que opera. Hoje ele não tem só Hortolândia, ele já tem mais 3 operações, então o menino está voando também. Então, hoje eu tenho muito mais tranquilidade com a minha operação em Hortolândia. Mas uma coisa que funciona super bem é ter constância. Então, hoje pela manhã,
Todas as terças-feiras, às 9 da manhã, nós temos um encontro com as minhas lideranças todas, meus sócios e os líderes de cada uma das minhas operações. Então, todas as terças a gente vai falar de uma série de coisas, inclusive dos KPIs mais importantes. Então, a gente tem regularmente, faça chuva, faça sol, tem evento, não tem evento, eu estou aqui no Rio, eu estou em qualquer lugar, todo hotel, todo saguão de qualquer lugar, eu ligo logo às 9 da manhã, todas as terças, para a gente poder ter um norte. Então, a gente decide ali nas terças-feiras o que vai ser a nossa próxima semana. Então, isso traz muito mais clareza das rotas, né, dos caminhos, para corrigir rota, inclusive, e vem não só os meus sócios, mas vem todos os meus líderes. Então, os líderes sabem dos números, eles acompanham os números, eles têm acesso a, inclusive, as DRS, né, as minhas lideranças principais, porque é importante compartilhar com eles quais são as nossas vitórias e as nossas lutas também, né? E aí torna a equipe muito mais engajada e eles têm esse senso de que eles pertencem àquilo, né? Aquilo faz parte também. E é maravilhoso, assim. Então, acho que essa agenda bem organizada, bem estabelecida, para saber onde você estará, o que você vai fazer, qual é o teu papel ali dentro também. Então, isso me traz um pouco mais de tranquilidade. Mas, por óbvio, continua sendo desafiador, né? Tem os sócios que operam as unidades, mas a gente tem muito contato, a gente se fala pelo WhatsApp o dia inteiro, né? O WhatsApp hoje é uma ferramenta importantíssima de trabalho para mim. Eu participo de milhares de grupos, Beno. Você não faz ideia, assim. Eu participo dos grupos internos, dos grupos da BF, dos grupos de tudo. E eu sou uma pessoa que eu respondo muito prontamente, sabe? Então, se eu não respondi, a conta tem alguma coisa errada, mas eu respondo muito rápido. Então, acho que isso tem tornado as nossas operações mais eficientes e mais prósperas por conta desse acompanhamento bem de próximo, bem de perto. O Sede, eu já tive aqui, se eu não me engano, o segundo programa dessa nova fase aí foi com o Bruno Gagliardi, que é o coordenador da Comissão de Educação, né? Também tem escola lá, Brasil-Canadá, aí, eu não sei se você conhece o Bruno, mas é um cara, putz, muito Conheço. bacana, e ele já me chamou em vários encontros da comissão, porque ele sabe que eu sou um entusiasta aí do segmento de educação. Quando eu comecei no franchise, lá se vão 23 anos com o portal, o segmento era um grande protagonista, assim, era gigante, era várias marcas super conhecidas, não só CNA, mas IASES, de Wizard, mas muitas marcas, Fisk, CCAA, que são os caras que começaram o franchise no Brasil, por sinal, né? E depois eu acompanhei e tinha, óbvio, muito interesse em ser dono de uma franquia de educação, e isso foi ficando pelo caminho. Isso que eu só estou falando de educação aí de idiomas, porque tem a Microlins, tinha a Microcamp na época, tem várias, a SOS Computadores era super famosa aqui em São Paulo, várias marcas icônicas, né? E foi perdendo relevância como um destino de novos franqueadores, pelo menos é o que eu enxergo pelo portal, entendeu? Não tem tanto interesse, o interesse maior sempre foi alimentação e esse continua, mas educação não, e é algo que eu não entendo, porque afinal de contas você falou do trabalho duro, mas eu acho que educação você não trabalha até meia-noite, dependendo da pessoa que está num shopping. Não sei se final de semana, mas domingo acredito que não abre, não sei sábado, aí você vai contar pra gente. Acho que tem férias talvez uma ou duas vezes por ano. Na Maple Bear, com certeza, são duas vezes por ano. E ele tem uma coisa que eu acho incrível, que é a recorrência de ter um aluno durante um ano e meio, dois, é isso que eu tenho de média do mercado, que o Bruno me passou uma vez. Numa Maple Bear pode ser uma vida inteira, né? Os nenês que estão entrando, se Deus quiser, e vou torcer muito aqui, Sede, para que vocês vejam eles formados no ensino médio lá da tua unidade na Maple Bear. Então, assim, conta um pouco pro pessoal. Eu brinco até falar, talvez o segmento não é mais sexy, né? O pessoal acha que sexy é abrir um negócio de chocolate, cafeteria, lavanderia, milkshake, e acaba sendo seduzido por essas coisas e não vê até a missão que é levar educação para um país que nem o nosso.
que, sei lá, é 0,5% da população que fala inglês, a gente tem uma deficiência de educação, imagina no inglês, que é o caso de vocês, né? Comenta para mim o que tua visão sobre esse segmento, óbvio que vai, você é suspeita, mas não importa, porque você está aí, é uma história de sucesso, uma história de alguém que começou a estudar, começou como professora e hoje é dono de uma rede própria, né, de franquias e ainda trazendo, arrastando com um exemplo seu várias outras pessoas e trazendo, empoderando líderes, né, e trazendo eles como sócios, assim. Então, o exemplo puta, é maravilhoso, né? Ah, obrigada, Beno. Você falou muita coisa interessante, né? Principalmente sobre a educação, né? Uma das suas falas foi justamente isso, na beleza do segmento. Porque a minha vida não teria sido transformada se não fosse através da educação. O que mudou, o turning point para mim foi o inglês que eu fiz quando tinha 13 para 17, que me abriu portas para que eu pudesse ser professora e que eu pudesse ser hoje franqueada. Então, assim, a educação é algo que, infelizmente, no nosso país, ela é pouco valorizada ainda, né? E aí o dado, Beno, o dado mais preciso que a gente tem é de 3%, de 3 a 5% da população que fala inglês. Então, é pouquíssima gente que fala inglês, né? E realmente, assim, o mercado veio perdendo forças. Eu acredito que muito pelo canto da sereia, sabe? Tem muita coisa na internet que promete muita coisa, mas que não entrega no final das contas. Porque, vamos combinar, não existe milagre para aprender inglês da noite para o dia. Não existe, né? Aprendizado de uma nova língua, independentemente de ser inglês ou qualquer outro idioma, você precisa de contato com o idioma. Ponto. Precisa ter muito contato, muito contato. Quanto mais contato, mais rapidamente você vai falar o idioma. Então, assim, realmente o segmento veio perdendo essa relevância, né? A sua observação é muito bem feita, mas eu posso te afirmar categoricamente que o CNA não perdeu a relevância. Olha que interessante. Até nisso Deus foi bom comigo, porque eu começo a estudar no CNA, eu me torno professora na rede, depois franqueada da rede, e uma das redes que não perdeu relevância. O CNA continua com mais de 700 operações no Brasil. A gente continua muito forte. Nós tivemos nossa convenção no mês passado, com quase 1.000 pessoas na convenção do CNA, então a gente continua muito forte, muito relevante. As escolas, o CNA teve uma sacada muito forte para trazer para o curso online o curso da sala de aula para o online. Eu acho que isso é uma grande fortaleza nossa, mas sem promessas falsas. A gente continua muito firmes no nosso propósito, que é ensinar as pessoas de verdade. Ensinar as pessoas que o inglês não se aprende da noite para o dia. Mas eu acredito, Beno, e eu estou muito confiante que nos próximos anos esse canto da sereia ele vai ser. As pessoas vão entender que realmente não existe esse caminho, sabe? O caminho é um pouco mais árduo, né? Precisa de dedicação, de envolvimento, de estudo para que você fale o idioma. Então, hoje, a barreira de entrada, né? Quando a gente faz análise SWOT ali, a barreira de entrada ficou praticamente nula, né? Na internet se promete muita coisa, mas o que de fato se entrega é praticamente pouquíssima coisa, né? Um ou outro alunos que consegue prosperar com aulas assim, com essa promessa fácil. Então, eu estou muito confiante, né, que a gente vai continuar com o nosso protagonismo e que a gente vai voltar a crescer. E que bom que outras marcas também consigam crescer, porque a ideia não é ser melhor que os outros, né? Ser melhor que a gente mesmo sempre, né? A gente tem que melhorar nós mesmos a cada dia. E graças a Deus o CNA não perdeu essa relevância, tanto é que eu estou indo para mais uma operação, comprando mais uma unidade. Não compraria mais uma unidade se eu não acreditasse que o segmento ainda tem um LTV. E você falou de LTV, né? Um LTV realmente é um segmento que traz para a gente um pouco mais de tranquilidade nesse sentido, né? O aluno fica com a gente por mais tempo. Na Maple, então, nem se fala, né? Eles começam... Eu tenho bebezinhos, pra você ter ideia, eu tenho a escola há 1 ano e meio. Eu tenho um bebezinho que começou comigo com 3 e hoje está com 4,5.
E é absurdo, assim, o quanto o bebezinho entrou sem nada, né? Não sabia inglês, nada. Lá a escola é bilíngue, as professoras só falam inglês com os bebezinhos. É 100% de imersão. E a gente conversa com os bebês hoje, depois de 1 ano e meio, em inglês. E eles conseguem, eles não falam, eles falam um pouco, falam palavras, mas eles entendem tudo que a gente fala em inglês. Eu acredito muito nesse segmento, né? Educação é o que transformou a minha vida, é o que pode transformar a vida de muita gente. A gente recebe muito feedback de aluno nosso também, que a gente tem escolas. Hoje eu tenho escolas inseridas nas periferias, né? Tem escola na periferia de Osasco. Então, assim, a gente tem histórias que nos fazem acordar felizes todos os dias, porque são pessoas que tinham aí um prognóstico muito negativo, mas através do inglês, hoje eu tenho uma aluna, por exemplo, que mora em Nova York e ela leva os pais todos os anos. A mãe era faxineira também, como a minha. O pai com uma dificuldade muito grande para pagar o inglês, pagaram com aquele esforço, aquele sacrifício. E hoje ela leva os pais a cada 6 meses, os pais vão para Nova York, porque ela trabalha numa multinacional super de sucesso e ela tem recurso financeiro para custear as viagens dos pais. E a gente tem N histórias para compartilhar, como a minha, como a dessa minha aluna, e é maravilhoso. Trabalhar com educação é só alegria. Tem alguns Então, dias de dificuldade, mas no geral é muita felicidade. né, como tudo na vida. Mas eu queria que você desse esse depoimento, porque eu vejo ele como um negócio para você comprar uma escola, né? Ou um curso, o que quer que seja, como um tremendo investimento, e às vezes as pessoas, ao longo desses anos, vou dizer, nos últimos 10 que eu vi a procura, não pelo aprendizado, mas sim pelo negócio de aprendizado cair, e eu não me conformo. Então, toda vez eu toco nesse assunto, ainda tendo você aqui que conta a tua história. Você sabe que o Décio Pessim, que eu conheci, ele não era do CNA, olha isso, Sedi, ele trabalha na Abrace, ele era superintendente da Associação Brasileira de Shopping, puta de um cara legal, a gente fez uma amizade aí já de longo tempo, estou falando de quase 20 anos, foi começo da Tribeca, da minha empresa, e depois ele voltou para o CNA, lá com o Luiz Gama. Ele teve aqui no Franquias ao Vivo na primeira temporada e contou um negócio que a pandemia deu uma modernizada que não teve, talvez, em séculos no ambiente de educação, trazendo os cursos online muito forte. Hoje tem, quando eu vou fazer palestra, eu sempre falo, quem imaginaria que ia ter um CNA online, né? Por um preço super competitivo. Hoje as pessoas procuram franquias para abrir em casa porque são mais baratas, não tem funcionário, etc, né? Mas assim, é muita coisa que mudou. E eu acho que vocês estão vivendo isso daí, né? Essa mudança toda, até para aprender a atenção das crianças na escola não deve ser fácil, não, né? É muita criança que vocês têm ou tem adulto, tem de tudo por lá? A gente tem desde no CNA, a gente tem desde os 5 anos de idade até a idade que quiser. Recentemente eu tenho um aluno com 82 anos fazendo inglês. Uma gracinha, ele começou a fazer inglês porque ele queria aprender para ir visitar a neta no Ah, exterior. que Não me legal. lembro o país, mas ele queria visitar a neta e ele falou: eu preciso chegar lá e me comunicar, porque minha netinha é americana, acho que é dos Estados Unidos, americana, não fala português e eu quero poder me comunicar basicamente com ela. E aí ele se matriculou com a gente. A gente tem todas as idades, mas por óbvio que o nosso público principal hoje é criança e adolescente, no presencial. A gente tem uma série de outras parcerias, né? O CNA está muito forte com o CNA na escola. Eu, inclusive, uma das minhas operações, a gente fechou semana passada, estou mega feliz, a gente fechou CNA na escola com uma parceira no CNA de Grajaú, 283 novos alunos Ah, que legal. com parceria de Senar na escola. Então, a gente está ampliando o nosso portfólio, né? Eu acho que o Décio, você tocou no Décio, né? O Décio é um cara extremamente antenado. Eu acho que por isso que o CNA realmente não perdeu o protagonismo, porque a gente tem lá o nosso CEO é um cara extremamente antenado, vai atrás, procura, se preocupa muito com o franqueado, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Cuida dos franqueados. E aí é isso, então, assim, a gente trabalha com todos os públicos, estamos trazendo novos produtos, né? Justamente pensando nessa baixa mesmo, como você bem disse, né? Teve
tem uma procura menor, mas eu estou muito confiante de que o mercado vai entender que esse caminho ele não é próspero e eles vão voltar a procurar as escolas, enfim. Mas a gente atende todo mundo, Ben. Ó, você sabe, vou dar uma ideia, se é que vocês já não fizeram por lá. Meu pai, quando se aposentou, uns anos depois, ele, vou voltar a estudar inglês. E daí, era uma franquia, se eu não me engano, era a Fisk, e ele fazia lá perto de casa, e ele formou um grupo de 70 a mais lá na época, que virou 70 a mais. Meu pai agora está com 89, mas já parou o inglês. Mas Sede virou os amigos da vida assim dele. Eles formaram um grupinho. Na verdade, ninguém mais ia, eu acho, tão preocupado com o inglês, mas sim por eles estarem juntos. Semanalmente ele estava lá na aulinha de inglês. Tinha um grupinho, se eu não me engano, eram umas 8 ou 9 pessoas. Tinha gente já bem mais velha, e daí eles saíam para jantar, eles iam no cinema, virou um grupo de amigos, né? Graças ao inglês que fez, a escola de inglês que eles se juntaram lá para fazer isso. Então foi muito legal, Maravilhoso. uma história bem legal. E você comentou desses trabalhos colaborativos, mas tem uma coisa, pô, eu não poderia deixar de falar, porque eu fui conselheiro até uma época. Eu lembro, a gente, o quê? Já tem uns 3 anos, a gente foi numa formatura da Fundação CNA, que é um trabalho incrível que o Luiz Gama, né, que é o fundador da rede, começou. E, pô, vou deixar você contar melhor o que a escola, né, que tem lá, e obviamente aí não é só inglês, né? O pessoal pode achar que é só inglês, mas eu já tive em algumas formaturas, né? E é um trabalho incrível que a CNA faz com a fundação dela e ajudando aí crianças mais carentes, não é isso, Sted? Ai, Beno, que legal você ter tocado nesse ponto, porque eu me orgulho muito, né, do nosso braço social. Eu falo que o ISD ele está muito em alta, né? Fala-se muito em ISD, mas você vê que tem muita gente falando muito e fazendo pouco. O CNA, eu acho que ele fala menos e faz mais. A gente tem, então, o nosso braço do S de Social muito forte. Há muitos anos era um sonho do nosso fundador, do senhor Luiz Gama. Essa fundação ela foi, então, estabelecida há 20 anos, cerca de 20 anos, e a gente continua muito fortemente com o nosso trabalho no Jardim Irene. Inclusive, semana passada, sexta-feira agora, teve a formatura, eu estive lá, a minha filha foi cantar e tocar para as crianças na Ah, que formatura, legal. a minha filha Sara, sim, e eu sempre acho mágico, né, ver as crianças, eu me reconheço muito naquelas crianças, né, quando eu vou ali naquele bairro, eu me lembro muito das minhas origens, então é algo que está muito forte dentro de mim, do meu coração. Eu também, junto com você, né, nós fomos conselheiros lá no Instituto. Hoje eu não sou mais conselheira, mas eu continuo atuando muito fortemente. Então, todos os trabalhos que o Instituto tem, eventos, o que eu posso fazer, eu quero estar próxima, porque realmente assim, a gente muda a vida das crianças, a gente dá aula de inglês também, mas a gente educa as crianças, a educação básica, crianças de 4 a 6 anos de idade, antes de ingressarem no Fundamental 1. Então, elas passam esses 3 anos com a gente lá no Instituto, e aí elas têm tudo, têm acesso à educação, ficam meio período na escola, elas têm dentista, elas têm psicólogo, elas têm uniforme gratuito, elas têm alimentação gratuita, tudo isso através de um ecossistema que a gente criou. O CNA hoje criou um instituto, né? Antes era fundação, hoje é instituto, então é legal porque a gente consegue também trazer recursos de fora, né, para ajudar nesse projeto. E tem muitos amigos no franchising. Eu falo assim, acho que a galera não aguenta mais quando eu fico knock, knock, eu vou pedir coisas, né? Aí, só que o pessoal é muito generoso. O pessoal do franchising é muito generoso. Tem franqueado, tem franqueador. Toda vez que eu vou lá pedir ajuda para alguma coisa, para um evento que a gente vai ter, eles sempre cedem, fazem doações de recursos financeiros, de brinde. Então, assim, o franchising é isso, né? Essa beleza assim das pessoas estarem unidas, quando elas acreditam na causa, né? Uma causa super nobre que realmente muda a vida daquelas crianças. As pessoas elas acreditam e elas vêm com a gente, né? E a gente, como você falou, a gente vai arrastando, o exemplo arrasta, né? E é Sim. maravilhoso. Então, eu estive lá sexta-feira, Beno. Ah, No que próximo eu legal. te convido de novo para você estar com a gente. Vai ter agora a festa de final de ano das crianças, um franqueado nosso, o Fabinho, que vai ser o Papai Noel.
Então a gente tem isso, né? Os franqueados assim unidos, a gente também tem uma coisa muito legal que a franqueadora dá oportunidade para os franqueados também adotarem as crianças do Instituto. Então, muito franqueado da rede adota as crianças, apadrinha as crianças. Então, é muito legal, um trabalho forte, social, de verdade, que acontece as pessoas percebem isso porque ele é um trabalho real e que a gente não fica só no palco falando que faz, mas a gente faz de verdade. Não, 20 anos, eles têm uma sede bacana lá no Jardim Irene, terra do Cafu, né? Lembra do Cafu com a camisa 100% Jardim Sim. Irene, lá quando ganhamos o Penta, e, pô, trabalho incrível, vi ao vivo, participei, fui em algumas formaturas, a última a Elô me chamou, eu não podia, essa aí eu acabou não chamando, mas se desse eu ia com certeza, porque o trabalho é incrível, e criança, né? Não Uhum. tem impacto melhor que você pode causar na vida de alguém trazendo educação para as crianças. Sem dúvida. Sede, vamos terminando por aqui. Eu acho que é importante que a gente passou por muita coisa da tua história, mas que reforça um propósito que o portal do franchising tem, que é ajudar as pessoas a comprarem a franquia ideal. Isso envolve elas entenderem o risco que é empreender, o tanto de esforço que é empreender. Pô, você contou do teu sonho, ó, fiquei até arrepiado agora, porque eu também fui mais velho. Eu fui quando eu pude, quando eu tive dinheiro para poder ir viajar pela primeira vez para os Estados Unidos, né, que era meu sonho. Então a gente sabe como é que é de ter que segurar as pontas, de guardar dinheiro, né, para poder realizar sonhos. Eu acho que, não sei dizer, mas talvez você nunca imaginaria onde você chegou e através do franchising. Às vezes me pergunto, pô, dá para ficar rico com franchising? Eu acho que hoje em dia, com uma franquia, é muito difícil. Mas se tiver essa garra que você tem, porque, pô, essa altura do campeonato você já não precisava abrir uma Maple Bear, mesmo que seja com a sua filha, né? É, porque é algo bem desafiador, mas você mostrou uma garra, e é isso que a gente tenta passar aqui para o pessoal, né? E queria ouvir, assim, como um reforço final teu para o pessoal que está querendo comprar uma franquia, entrando, como amigos meus, ô Sede, gente que veio para mim e falou: não, eu vou pôr um gerente lá e ele toca. Ou, o franqueador faz tudo e eu não vou ter que me envolver muito. E eu falava pro cara, cara, mas estamos falando de uma franquia de 300 mil reais. Você não vai se envolver, você está achando que você está pondo dinheiro lá na XP, sei lá, no CDI, no dólar, na Bitcoin, você está achando o quê? Aqui é trabalho, não tem, né? Se realmente você quer que isso seja o seu sustento ou ir para uma segunda ou terceira unidade, você está lascado. Com um amigo a gente fala até bem pior, vai de palavrão para baixo, né? Mas queria a tua visão aí, só para deixar esse recado aí para o pessoal que ainda não entendeu o que quer empreender, o que quer entender empreender com franchising, né? Eu reforço que empreender no franchising torna a nossa vida menos difícil, porque traz para a gente essa força de, talvez, né, no tripé ali, talvez você tenha uma fortaleza, mas você não conheça outras áreas, então a franquia te dá essa possibilidade com os manuais, com treinamento, então isso é maravilhoso. Mas, de fato, né, a menos que você seja só sócio investidor, não dá para ficar longe, tem que esquentar o umbigo no balcão, né? Hoje eu tenho um outro jeito de gerir, mas que no início foi completamente diferente. Como eu falei, era panfletagem, enfim, uma série de coisas que você precisa abrir mão, né, de muita coisa, principalmente no início ali dessa jornada. É muito trabalho, é muita dedicação. E uma dica importantíssima que eu quero dar, assim, hoje, por exemplo, quem está com muita dúvida, tem esse canal aqui, né? Tem o teu canal, né, Beno, que é maravilhoso. Lá na feira de franquias tem uma arena chamada Arena do Conhecimento. Para quem ainda está com muita dúvida, vai na Arena do Conhecimento. São palestras gratuitas, né? Para quem adquire lá o ingresso para a feira, as palestras você não paga nada, tem um monte de palestras, inclusive eu sempre palestro lá sobre como é que você faz a escolha, né? Como é que você escolhe a franquia, quais são os critérios que você precisa ter para escolher uma franquia de sucesso. Então você tem lá N palestras de N tópicos importantes sobre jurídico, e aí você tem a oportunidade, então, de saber mais. Eu acho que
a jornada do empresário de sucesso é o lifelong learning. Desde o início, lifelong learning é aprendizado, é você correr atrás de informação. E a informação hoje está muito fácil, seja através desse canal aqui, seja através lá da feira com as palestras, e enfim, no YouTube também, N vídeos, né, que existem. Então, é aprendizado, você tem que buscar conhecimento. Então, assim, eu comecei lá sem essas ferramentas, graças a Deus eu conheci uma franquia séria, porque eu não tive, né, essa orientação, eu já comecei numa franquia séria, mas muita gente é enganada, porque tem franqueador, principalmente quando não é associado à BF, né, tem franqueador ruim, fazendo coisas ruins. Eu já tive experiência de gente me oferecendo franquia de um jeito que eu falei, não é possível que esse cara tá me oferecendo a franquia desse jeito, sabe? Então tem coisa ruim sim, então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. E continuar aprendendo, né? A nossa jornada é uma jornada de aprendizagem, de buscar conhecimento, de ser curioso. Eu continuo estudando muito, né? Eu fiz MBA, depois agora estou ingressando numa pós em neurociências. Então a gente vai estudando e ler é maravilhoso, né? Tem N biografias assim super acessíveis. Pra você ter ideia, eu li um livro do Peter Thiel. Esse livro do Peter Thiel me fez comprar uma franquia da Maple Bear. Olha que loucura. Quando ele fala em perenidade, né, em você olhar o futuro. Então, assim, o estudo, né, essa curiosidade, aprendizagem nos faz seguir nessa jornada de uma maneira muito mais próspera e os caminhos vão se abrindo com aprendizagem, com estudo e com dedicação. Sede, vou abusar. Você falou que você, lá na Arena do Conhecimento, que muito legal você ter lembrado disso, e vou reforçar, já falei aqui várias vezes, a ABF tem uma área toda voltada para educação, tem o Entendendo Franchise, você entra lá em abfeducacau.com.br, tem curso online, não precisa sair de casa, você faz e vai ter esse conhecimento aí. Mas vou abusar da Sede, pedir para ela, que quando ela fala assim, os caminhos para se comprar franquia, o que precisa, né, avaliar, eu queria que você elencasse só uma coisa, entre as que você fala, o que você vem na tua cabeça que seria assim, a número 1, a mais importante para passar aí para o pessoal? Pode Na ser hora duas? de... Pode ser. Vamos negociar aqui, pode ser duas. Acho que primeiro ver se essa franquia está associada à BF, acho que é importantíssimo. E segundo, conversar com o franqueado. Mas não só a listinha que eles te promovem de contato, tá? Quando você pega a Coffee, lá na Coffee tem tem a lista de todos os franqueados. Aí eu falo, né? vai com educação, vai com jeitinho, manda um e-mail, vai conversar com o franqueado e vai nas unidades faz um cliente oculto, sabe? Para ver como é que é atendimento e tudo mais. Acho que essas 3 dicas são importantíssimas, não podem fugir para quem quer buscar uma franquia. Não, adorei. Porque, assim, na minha cabeça, você vê, eu comprei uma franquia de uma pessoa amiga, porque eu conheço, estou muito tempo no franchise, eu conheci a dona, e eu fiz a minha esposa ligar para franqueado e ex-franqueado. Porque eu falei assim, eu não posso ser, como é que se fala? Espeto de pau? Não, como é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não queria ser. Isso. Se eu sou um cara que vem aqui nos vídeos e fala com franqueado, ex-franqueado, faça isso, faça aquilo, contrate um advogado para ler a COF e te orientar, eu não poderia fazer diferente. Então eu segui isso aí, por isso que eu aplaudi uma franqueada falando, fale comigo, né? É sensacional. Você que foi lá e botou teu dinheiro, tua história, óbvio. Tô há 20 anos na CNA, não precisa falar mais nada, já vendeu a CNA, né? Mas mesmo assim, vão ter, nesse bate-papo, dá para entender um monte de coisa. E, Sede, eu acho que encerramos com chave de ouro isso daqui, não vou mais te tomar seu tempo, que você está aí no Rio, quer aproveitar a praia e eu estou aqui abusando de você. Mas Eu vim a super... trabalho, eu vim a trabalho. Ah, então tá trabalho. Você só trabalha, Sérgio, já entendi. Já vai abrir uma, sei lá, uma Maple Bear aí no Rio de Janeiro. Mas, super, super obrigado. Puta papo especial. Léo, faz um favor, põe o livro do Mulheres do Franchise para o pessoal ver a capa. Procura, tem na internet. Eu procurei aqui, enquanto a gente falava, fui pegar a capa, tem lá como comprar. Um livro super inspirador. Imagina
a sede aqui nesse tempo aqui com a gente, uma inspiração total. Imagina mais 30 mulheres aí que contam histórias incríveis e vocês vão entender um pouco mais, principalmente para as mulheres, né? Saber que dá para, né? É o famoso, se você conseguiu, o pessoal também consegue, não é isso, Sede? Exatamente isso. Então tá bom. Beijo enorme, obrigado por você estar aqui com a gente e um tchau aí para todo mundo. Franquias ao vivo, tem mais um semana que vem. Toda terça-feira ao vivo a gente está por aqui. Sede, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.